Desde o começo da história de JoJo's Bizarre Adventure, por meio de um dos melhores personagens da obra, o Robert E.O. Speedwagon, a gente descobre que os Joestas estão fardados a ter uma vida muito curta. Eles morrem jovens, porque eles sempre tentam fazer o certo e isso acaba com a vida deles. A gente vê isso acontecer com o pai do Jonathan, com o próprio Jonathan, e quando o Speedwagon fala isso é em relação ao Joseph, lá no finalzinho da parte 2. Porém, a gente vê que isso não acontece. O Joseph consegue subverter essa regra, entre aspas, que o Speedwagon comenta, e ele vive muito. Lá na parte 4 o cara tá com mais de 80 anos e tá lá firme. Mas e se eu te disser que essa não é a maldição dos Joestas? Eles sim são amaldiçoados, porém não em relação a isso que o nosso grande Speedweed tinha pensado. É sobre essa teoria que nós falaremos no vídeo de hoje. Entre aspas, teoria, né? Não sei se eu posso colocar dessa forma, porque tem muitos indícios. É quase como se realmente fosse uma característica que todo Jojo compartilha. Quer saber o que é isso? Vem comigo que eu te conto. Antes de mais nada, eu só queria deixar claro aqui que eu perdi a gravação original. Vou regravar aqui e vou dar meu melhor pra fazer tão bem igual fiz a primeira. E aí, Gangstar, como é que você tá? Eu espero que esteja bem. Eu sei, pode ser um pouco enigmático essa introdução que eu fiz, e realmente é, mas eu prometo que eu vou explicar tudo e eu espero que você entenda à medida que eu for destrinchando. Só para vocês ficarem contextualizados, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Uma parte onde eu falo dos Joestas e outra parte onde eu falo dos vilões, que também é necessário para que você entenda que maldição é essa. E essa, entre muitas aspas, teoria, ou então vamos colocar como forma de pensar, é eu que tô falando aqui. Eu me baseei muito em um comentário que eu vi num post aleatório aí na internet. Porém, cara, eu fiquei meses matutando sobre esse comentário. E esse vídeo aqui é uma forma de eu compartilhar pra vocês a conclusão em que eu cheguei sobre tudo que eu vou falar pra vocês. Então já deixa seu like aqui embaixo, cara. Se você ao longo do vídeo vê que tu não curtiu, pode tirar ele, mas já deixa seu like aí, que dessa forma você me apoia e motiva demais com meus vídeos. E considere se inscrever no canal caso você perceba que curtiu o conteúdo, ou então queira ver os outros vídeos aí pra decidir. Enfim, fica a seu critério, cara. Mas eu tenho certeza que tu vai gostar do canal, cara. Dá uma chance aí. Bom, sem mais enrolação então, bora direto pro vídeo. Para entender sobre a verdadeira essência dessa maldição que existe na família Joestar, a gente tem que fazer uma leve recapitulação de tudo que aconteceu, pelo menos no universo original. Essa maldição, eu não li a parte 7 nem a 8, mas pelo que eu percebi, ela só se estende até os Jojos ali da parte 6, sabe? Da parte 1 até a 6. Como a gente sabe, o Jonathan sempre foi uma pessoa boa. Eu sei que lá no mangá ele não é 100% bom, ele faz umas coisas aqui e ali que no anime são bem diferentes. No anime ele é basicamente um santo, quase um deus. E ele é muito bom, cara, ele é muito bom. E a gente sabe disso, é quase que um consenso, na minha opinião, deveria ser um consenso geral de que o Jonathan é o Jojo mais bom, sabe? O Jojo mais bondoso. Quem que é o melhor Jojo em questão de literalmente ser o melhor de se conviver? Cara, Jonathan, não tem outro, é o Jonathan. E, como nós bem sabemos, o Jonathan morreu cedo, né? Morreu novo, cara, com a minha idade, se eu não me engano, com 21 anos, olha aí que tragédia. Então, o Jonathan, que morreu novo, sempre se esforçou para ajudar os outros, mesmo quando isso quisesse dizer que ele não pudesse sair vivo, ou até mesmo ele não era forte o suficiente para vencer aquela batalha, ele ainda entrava em prol de conseguir proteger aquela pessoa. Isso aí é algo que a gente vê ao longo da parte 1 inteira. E também na parte 1 a gente vê o pai dele, o George Joestar, acabando morrendo novo também. E os dois morrem por causa do Dio, porque no fundo os dois confiavam que o Dio pudesse ser diferente, que o Dio pudesse ser melhor. Que se eles tratassem ele bem, ele viraria uma pessoa boa, o que a gente sabe que nunca aconteceu. Então, tanto o George quanto o Jonathan morreram por conta da sua bondade, principalmente confiança em alguém que não merecia. Na parte 2, a gente conhece o neto do Jonathan, o Joseph. E o Joseph é o completo oposto do seu avô, apesar de que sim, ele luta pelo bem superior,
Mas a gente percebe que essa luta não é porque ele realmente quer mudar alguma coisa no mundo, é mais como se ele tivesse sido induzido. Ele estava com anéis de veneno no seu corpo e se ele não enfrentasse os caras, ele ia morrer. Ao longo dessa trajetória de treinamento, nesses 30 dias que ele tinha, ele vai se tornando uma pessoa melhor, e principalmente por conta da sua relação com Caesar. Mas até o final da vida do Joseph, a gente vê que ele é um trambiqueiro, um safado que engana as pessoas. Lá na parte 2 é que o Speedwagon fala aquela frase que todo Joestar morre cedo, eles são condenados, né, a viver uma vida curta, porque eles sempre enfrentam problemas para salvar o mundo e sempre acabam se prejudicando. Mas isso não ocorre com o Joseph. E o Joseph, como eu já falei, não era uma pessoa 100% boa. Ele tinha altos defeitos, inclusive defeitos na índole dele. Mas, ainda assim, ele lutava em prol do bem. Na parte 2 ele sai vivo e é o Joestar que mais viveu no universo original. Na parte 3 a gente conhece o neto do Joseph, Jotaro Kujo, que eu acho que eu nem preciso falar, né, mano? O cara não respeita a mãe, velho. Ele trata todo mundo mal, ele obedece, tudo pra ele resolve na base da pancada, ele não tá nem pra nada, ele trata todo mundo mal e é isso aí, ele é arrogante. Ele é tudo de ruim mais um pouco, mas ele vai com seu avô e outros malucos doidos pra derrotar o Dio e assim salvar a vida da sua mãe. E ele consegue. Mas ele tem atitudes muito questionáveis ao longo da parte 3. Eu vou falar mais sobre elas no futuro. Na parte 4, a gente conhece Josuke Higashikata, que assim como seu pai, Joseph Joestar, é uma pessoa que luta pelo bem, porém que tem desvios de índole muito marcantes. Ele também é um cara muito trambiqueiro, ele é muito safado, ele passa os outros pra trás. Ele não é aquele símbolo de bondade que o Jonathan era lá na parte 1. Porém, ele tem a mesma pureza, eu diria, que o Jonathan tem. E ele sempre dá às pessoas o benefício da dúvida, ele sempre fornece a elas uma chance de mudar. E isso faz com que ele faça vários amigos ao longo de sua parte. E eu acho que o único caso que ele não conseguiu usar isso foi justamente contra o vilão principal, que é o Yoshikage Kira. E aí ele e seus amigos conseguem derrotá-lo e pronto, Morió ficou livre daquele monstro e ele vive uma vida plena até onde se tem conhecimento. Na parte 5, a gente conhece Giorno Giovanna, um cara que desde pequeno teve sua vida envolvida com a máfia. Ele protegeu um mafioso e depois a máfia protegeu ele. Ele cresceu e se tornou um ladrão, vendendo coisas roubadas, acabou entrando dentro de uma organização criminosa, dentro da Passione. Porém, quando ele entrou lá, ele fez isso em prol de um motivo bom. Ele queria que a organização parasse de vender drogas para crianças na Itália, o que é um motivo nobre, porém feito a partir de uma ação não tão nobre assim, né? Entrar numa organização criminosa. No final das contas, ele conhece outras pessoas que, assim como ele, não eram ruins. Elas só eram perdidas. E com a ajuda dessas pessoas, ele consegue cumprir seu objetivo. E no auge de seus 15 anos de idade, ele se torna o chefe da maior máfia italiana. Então, até onde a gente também sabe, viveu uma vida próspera. E na parte 6 nós conhecemos Gioline, filha de Jotaro. Na parte 6 a Gioline só se ferra do começo ao fim. Ela foi presa injustamente, ela lidou com muitas coisas na prisão, muita gente abusiva, seja outros prisioneiros ou policiais. E ao longo dessa parte a gente vê a Gioline se tornando uma pessoa mais feroz, mais agressiva, mas principalmente mais determinada do que aquela garota do começo. E bem semelhante ao Jonathan, ela também costuma colocar as pessoas em primeiro lugar. Ela se coloca na linha de frente para que seus amigos não tenham que lutar. Ela também chega a colocar a proteção de outras pessoas acima da sua própria. Em muitos momentos ela acaba se ferindo, se prejudicando, porque ela tenta proteger alguém, geralmente o Empório. Algo que o seu pai, naquela idade, não faria. Ele sempre deixou cada um lutar a sua luta. E ele também gostava de lutar para demonstrar a força daquele Azteca roxo que ele chama de Star Platinum. Mas toda essa bondade não leva a Gioline a lugar nenhum, a não ser pro caixão, cara. Se é que eu posso colocar num caixão, né? O caixão d'água. Virou comida de peixe nos últimos segundos da vida dela. Porque ela foi boazinha pra caramba e não sei o que, sempre colocou a prioridade dos outros acima da dela e no fim das contas ela acabou morrendo, sucumbindo ao Padre Pucci. E agora a gente chega no ponto mais alto pra mim, que é o Jotaro da parte 6, que é o completo oposto do Jotaro da parte 3. Ele é um Jotaro mais bondoso, mas principalmente quando se fala da família, da filha dele. Ele se esforçou por ela, ele foi capaz de apostar literalmente a segurança do universo inteiro pra ver a filha dele bem.
E no fim das contas, mesmo ele lutando por um motivo nobre, que é proteger a sua filha, eu acho que não tem nada mais nobre do que isso, cara, no mundo, ele acabou sucumbindo perante a força do Padre Pucci. Então aqui a gente já vê uma constante nos Joestars, que é um Joestar que tenta ser 100% bonzinho, que tenta sempre seguir ali as linhas do que o Jonathan, por exemplo, seguia, ele acaba se ferrando. Um Joestar que se esforça para ser 100% bom, para proteger aqueles que ele ama, acaba se ferrando. E eu acho que isso está diretamente ligado com a forma que o Araki demonstra como era a criação que os vilões tiveram ao longo de suas vidas. E agora a gente parte para a segunda parte do vídeo, que são os vilões. Falando do Dio, ele teve um pai de merda, cara, durante a vida dele. O Dario era um babaca. Mas até onde a gente sabe sobre o Dio Brando, ele teve uma boa mãe. Mas independente dele ter tido uma boa mãe ou não, quando ele é adotado pela família Joestar, o George é simplesmente um pai melhor pra ele do que pro próprio filho original, o próprio primogênito dele, que seria o Jonathan. E o Dio foi tratado bem pra caramba durante a sua infância por esse pai dele, e mesmo assim ele foi pra um caminho muito errado e fez coisas atrozes durante toda a sua vida. O Cars, ele é a exceção à regra, porque ele que dizimou a raça dele, porque os caras discordavam dele, ele era mais inteligente que todo mundo, então ele passou as lâminas laser lá, as lâminazinhas brilhantes em todo mundo e não tava nem aí pra nada. E aí a gente vai pro Kira, né, Yoshikage Kira, que também teve uma boa criação, inclusive, principalmente por parte do pai dele, que mesmo depois de morto continuou ajudando seu filho a concretizar os seus planos, por mais que fossem planos errados, doentios, nojentos, o pai dele ainda estava lá protegendo e ajudando o seu filho. E eu nem preciso falar, né, cara, o Kira também um grande de um filho da mãe. Na parte 5 a gente vai pro maior dos filhos da mãe dessa lista, que é o Diávolo, que foi adotado por um padre, teve uma excelente criação e cuidado quando ele era mais jovem, e foi crescendo uma pessoa até que boa. Porém, cara, isso não evitou que ele se tornasse aquele desgramado que ele é. Inclusive, ele chegou a matar o pai dele. E aí, na parte 6, a gente conhece o Enrico Pucci, que nasceu em berço de ouro, um cara rico, um cara bem cuidado, teve uma família muito bem estruturada e foi criado para ser uma pessoa boa. Tanto é que isso que mais motivou ele a ir pelo caminho de ser um seminarista, se tornar um padre. Então a gente vê o que? Os vilões têm excelentes criações, são, né, tratados assim bem pra caramba por seus pais, principalmente. A figura paterna é bem presente na vida dos vilões, enquanto se a gente for olhar para a família Joestar, a figura paterna é inexistente. Não tem um Joestar que teve um bom pai, cara. O Jonathan eu nem preciso falar, o cara era tratado igual cachorro pelo pai dele. O Joseph não chegou a conhecer o seu pai, porque o pai dele morreu novo. O Jotaro, o pai dele, era um saxofonista que ficava viajando pelo mundo fazendo show ao invés de cuidar dele e da mãe dele. O Josuke foi conhecer o pai quando fez 16 anos. O Giorno, o pai dele, também não chegou a conhecer, mas a figura paterna que ele deveria ter, que era o padrasto, era um bosta. E a Jolene eu nem preciso falar, cara. O pai dela nunca parava em casa, nunca teve lá por ela, nunca cuidou dela. Então aqui a gente vê o completo oposto, cara. Os Joestars têm uma família completamente quebrada, fragmentada, enquanto os vilões têm uma família completa que dá a eles amor, carinho e principalmente apoio. E eles se tornam aquilo que eles se tornam, enquanto os Joestars sempre lutam pelo bem. E é aí que eu acho que pra mim tá a genialidade, cara, por trás dessa adaptação que o Araki trouxe. Porque é o que eu falei pra vocês, isso é minha forma de pensar. É, entre muitas aspas, uma teoria, mas isso tudo que eu falei pra vocês é um fato. Eu não tô inventando nada, não é suposição. A gente sabe disso tudo que eu falei aqui pra vocês. É história, é canônico. Todos os Joestars que tentaram sair desse viés de ter uma família quebrada, de... sei lá, cara, sabe? Eles tentaram fazer diferente, eles morreram. Porque o Jonathan deu a vida dele pra proteger a sua esposa. Ele tentou proteger a esposa dele e morreu no processo. E não só isso, a esposa dele e um bebê que ele nem sequer sabia quem eram os pais. Ele foi lá e morreu. O Jotaro, durante a parte 3, cara, ele aposta a alma dos amigos e ele não tá nem aí pra nada. Ele é um cara muito
Cara, ele é um cara muito sissudão, tá ligado? Ele é muito foda-se, ele não tá nem aí pra nada. Já na parte 6, ele se preocupa muito com a Jolene, e toda vez que ele protege ela, que ele tenta se esforçar pra salvar a vida dela, ele acaba tomando no meio do buraco, mano. E no final, pra mim, é o que mais comprova isso. Ele literalmente apostou o universo inteiro em tentar proteger a sua filha, e ele morreu e ainda por cima falhou, porque a Jolene também acabou morrendo. E a Jolene também é a mesma coisa. A Jolene, durante a parte 6 inteira, ela estava disposta a dar a própria vida pela vida do pai, sem pensar duas vezes. Inclusive, lá no final, cara, ela também tentou ajudar, tá ligado? Ela não conseguiu salvar o pai dela, mas ela confiou no Empório e ela morreu para que ele tivesse uma chance de sobreviver. Se não fosse essa determinação, se não fosse essa coragem que ela teve naquele último minuto de confiar no Empório, literalmente o universo inteiro, eles nunca teriam conseguido derrotar o Putin, né? O Empório não teria conseguido derrotar o Putin depois. E mesmo assim ela morreu, fazendo uma coisa nobre, uma atitude nobre. O que eu percebi, cara? A família Joestar realmente é amaldiçoada. Mas a maldição deles é mais pra esse lado. Eles estão amaldiçoados a ter que viver uma vida onde a família é fragmentada. Onde eles nunca vão estar 100% juntos. Porque todos os Joestars que a gente sabe que teve uma vida próspera foram os Joestars que estavam distantes da família. No caso, o Joes, que ficou lá em Morió, não teve mais contato com ninguém. No caso, o Giorno ficou lá na Itália, nunca sequer soube que ele era membro da família Joestar. E os outros Jojos que se esforçaram pela família acabaram indo pro ralo. Então não é que a maldição deles é morrer jovem. A maldição deles é sempre morrer pela família. É sempre morrer tentando proteger alguém que ama. E pra mim isso fica muito marcado, principalmente nessa questão que eu falei da família fragmentada, que finalmente eu consegui entender. Eu acho que isso explica por que os Jojos sempre conseguem se conectar aos Joe Bros. Porque desde a parte 1, um Joe Bro sempre aparece meio que parecendo que vai ser o vilão. Mas ele nunca é, porque de alguma forma o Jojo se conecta com ele e o cara consegue comprar a ideia daquele Jojo. E geralmente é por conta disso, porque ele vê naquele Jojo algo que ele sempre procura. E no caso, pessoas quebradas sempre vão conhecer mais pessoas quebradas e as duas vão se ajudar a ficar bem. Cara, basicamente, olha lá como que o Joseph e o Caesar se tornaram amigos. É bizarro demais quando você para pra analisar que o Caesar só morreu porque ele agiu como o Joseph agiria. E o Joseph, naquele momento, agiu como o Caesar agiria. De tanto que eles estavam convivendo um com o outro, de tanto que eles aprenderam um com o outro. Além disso, mano, a família Joestar não consegue manter uma relação, cara. Pra mim, a maior prova disso é o Polnareff, bicho. O cara literalmente arriscou a vida dele pra salvar a filha do Joestar chefe lá, né, do Joseph, e ele nunca mais se encontrou nem com o Joseph, nem com o Jotaro, mano. Tipo assim, a família Joestar não consegue, cara, ela sempre vai ser fragmentada, eles não conseguem nunca ficar juntos, 100% juntos, nunca. Sempre que isso acontece, alguém acaba morrendo. Então, velho, analisando como que os vilões que têm uma família bem estruturada e tal, sempre acabam indo pro lado ruim, que na minha opinião é porque eles acabam desenvolvendo um certo complexo de Deus, tá ligado? Eles acham que o mundo não é nada perante eles, já que eles sempre tiveram tudo na mão e boa, sempre tiveram lá tudo que eles queriam, as melhores amizades, a melhor família, a família sempre apoiando, qualquer coisa assim, eles acabam desenvolvendo, né, essa certa superioridade e aí vão fazendo as merdas que eles fazem desenfreadamente até encontrar no caminho deles um Jojo que sempre tá predestinado a lutar pelo bem, independente de quão boa essa pessoa seja, que inclusive é outro detalhe, né, que eu deixei bem claro. Quando um Jojo não é 100% bom, ele também vive mais. Quando um Jojo não luta 100% pela bondade, pela pureza e tal, mas ele também tem umas nuances de cinza, igual no caso o Joseph, o Josuke e o Giorno, são trambiqueiros, são ladrão, são safados, cara, eles vivem bem. Eles vivem bem. Tanto é que esses três que eu falei, até onde a gente sabe, eles morreram de boa, tá ligado? Morreram de boa. Até na parte 6, o Joseph, o Giorno e também o Josuke estavam vivos. Então, sim, realmente a família Joestar é amaldiçoada. Mas a maldição deles não é morrer jovem.
Eles estão amaldiçoados, estão fardados a ter que viver uma vida onde eles nunca vão ser completos. A família sempre vai estar fragmentada de alguma forma. E toda vez que eles tentam sair disso, quanto mais distante eles vão dessa verdade, entre aspas, mais eles se ferram, cara. Principalmente quando eles estão dispostos a sacrificar alguma coisa, seja a vida deles, seja, sei lá, mano, qualquer outra coisa, fraga. Isso sempre prejudica eles. Eu acho que o único que foge à regra, mais uma vez, é o Joseph, que na parte 3 eu pensei sim que morreria pelo objetivo de salvar a filha dele, ele até chega a morrer, mas depois o Jotaro salva ele, né, traz ele de volta. Então, como sempre, né, mano, o único que foge das regras é o Joseph, e o que é engraçado, já que o único que foge também da regra de ter uma família bem consolidada é o Cars, que é o vilão do Joseph. Então, olha aí, né, bicho, que loucura. Mas é isso, é como eu falei pra vocês, é mais uma forma de pensar minha mesmo, sabe? Quando eu li esse comentário, eu fiquei muito pensativo. Eu tava olhando, esse print é de, tipo assim, de janeiro, cara. Então eu fiquei meses matutando sobre isso, como eu conseguiria formar uma ideia de pensamento bacana pra trazer um vídeo pra vocês. E é isso, sabe? É nisso que eu acredito. Você pode ter uma opinião diferente e tá tudo bem. Eu só queria compartilhar com vocês isso, porque eu acho que não é uma coisa que a gente percebe, né, cara? A questão da relação dos vilões com a família, dos Jojos com a família, mas principalmente dessa questão da bondade. Quanto mais perto da bondade, mais inclinado para o lado bom da força um Jojo é, mais ele se ferra. E quanto mais neutralidade ele apresentar perante essas questões, mais tranquila, entre muitas aspas, a jornada dele vai ser. E é isso, eu acho que não tem mais muito o que falar, é a interpretação de cada um. Eu não tô aqui pra dizer que isso é verdade absoluta, é o meu ponto de vista, é a minha forma de ver essas questões que sim, são canônicas. Tudo que eu falei aqui sobre a família dos Jousas, a família dos vilões, tudo isso realmente acontece. Eu dei um ponto de vista sobre aquilo que eu analisei. Você pode ter outro e tá tudo bem. Então deixa aqui nos comentários qual que é o seu. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, caso você não tiver deixado lá no começo do vídeo que eu te pedi, cara. Então se você não deixou, agora é a chance que você tem de se redimir. Deixar o like aqui embaixo, porque dessa forma você me ajuda demais a divulgar o meu trabalho aqui na plataforma. Considere ver os outros vídeos do canal e, se você gostar deles, se inscrever, porque assim você me motiva a continuar trazendo esses vídeos aqui no canal. E se eu ver que vocês gostaram dessa abordagem, pode ter certeza que tem muito tema em Jojo que dá pra pegar esse viés filosófico e trabalhar com eles aqui, cara. E eu gosto demais de fazer isso. Então, se vocês curtirem, comenta aqui embaixo também, né? Ah, traz mais vídeo nesse tema, nessa pegada aí de filosofia e tal, que eu gostei, me fez pensar. Me fez pensar, Bicharate. Traz mais vídeo assim que eu gostei, bom. Deixa eu ouvir meia hora aqui, pô, velho. Gostei, abriu minha mente. Pô, com certeza, bicho, nós vamos atrás. Mas é isso, muito obrigado pela sua visualização, Gangstar, e a gente se vê em um próximo vídeo. Arrivederci!